Seja bem-vindo ao novo episódio do Missão 360. Estamos agora na cidade argentina de Concepción del Uruguay. Essa é uma cidade que fica localizada na fronteira entre a Argentina e o Uruguai. Hoje você vai acompanhar a iniciativa do grupo chamado Galpão Solidário, que oferece ajuda a pessoas que vivem nessa região. E você vai nos acompanhar. Em um dia como esse, dentro dessa cidade, que fica na província de Entre Rios, voluntários do Galpão Solidário Adventista saem de suas casas com um propósito muito especial, de mostrar o amor de Cristo através de um evangelho prático. E olha que foi um dia longo, viu? Teve preparação de um ensopado, depois entrega de biscoitos e, por fim, a distribuição desses ensopados para muita gente. São muitas pessoas envolvidas nessa missão. São mais ou menos entre 30 e 40 voluntários. E por meio da ajuda dessas pessoas, muitos estão podendo ter uma vida um pouco mais digna. Hoje podemos entregar biscoitos para 300 pessoas, mas por meio das instituições entregamos biscoitos para 6.000 pessoas. A comida é suficiente para 300 pessoas por semana, mas elas vêm fazer um lanche da tarde e depois levam muitos pães doces ou biscoitos, e isso se multiplica. E nós acompanhamos todas as atividades realizadas pelo Galpão Solidário nesse dia. Os trabalhos começaram nessa igreja adventista de Concepción del Uruguay. Diversos voluntários se juntaram para a preparação de um ensopado. A receita aqui é simples: vegetais frescos, alguns temperos e, claro, um ingrediente especial que faz toda a diferença: o amor ao próximo. Enquanto as panelas fervem, cada voluntário sabe que não se trata apenas de um ensopado, mas sim de uma mensagem silenciosa de cuidado. E enquanto esse ensopado estava sendo preparado, alguns dos voluntários foram até outra parte da cidade para fazer a entrega de biscoitos que foram doados pela fábrica de alimentos Granix. Quando essa caminhonete chegou com os alimentos, já havia uma grande fila de pessoas esperando receber esses biscoitos. São alimentos simples, mas que têm ajudado bastante esse pessoal. Bom, eu vim hoje para pegar os meus biscoitos depois da minha diálise. Pedi ao Senhor que me acompanhasse até aqui e, graças a Deus, recebi uma bênção na forma de biscoitos. Além do que eles nos dão, isso é uma bênção, porque para mim, por exemplo, por estar desempregada, veio no momento certo. E eu digo que a gente tem que agradecer o pouco ou muito que nos dão, mesmo que sejam só 2 pacotes. Um deles é suficiente para mim, pelo menos para o que eu preciso hoje. Mesmo em meio a uma multidão e em meio às lutas do dia a dia, Nélida tem a convicção na presença e cuidado individual de Deus. Agradeço a Deus por isso, por Ele ter abençoado a mim e a muitas pessoas que nos abençoaram com isso. E também agradeço a vocês que estão aqui, porque assim como eu nessa situação em que me encontro, há muitas outras pessoas que talvez não tenham coragem de procurar essa ajuda. Mas hoje eu digo ao Senhor, venha comigo até lá, porque eu estou fazendo diálise das 10 às 4 da tarde. Eu estava deitada na cama fazendo a minha diálise e o Senhor me acompanhou e não me abandonou. O interessante do Galpão Solidário é que o grupo tem uma preocupação completa pela vida das pessoas, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Te pido una bendición especial por cada uno, Señor, para que te puedas quedar con sus familias, que puedas ayudarlos en todas sus necesidades también. É verdade, é que isso ajuda, porque às quartas e quintas-feiras eles nos dão comida, e aos sábados eles nos dão pães doces, mas também nos dão a palavra, que é o mais importante. Temos um grupo de estudo do qual podemos participar, e, em outras palavras, já existe uma comunidade. Digamos, já existe todo um grupo que se reúne para fazer os estudos. Eu venho aqui há muito tempo, às vezes eu paro de vir, mas depois eu volto. A única coisa que eu posso dizer sobre todo o trabalho que a igreja está fazendo é que é maravilhoso. Somos uma família. Às vezes eu me sinto mais como uma família aqui do que na minha casa. A primeira vez que eu fui à igreja, eu tinha 18 anos e hoje eu tenho 50.
Nesse lugar onde foi realizada a entrega dos biscoitos, vai ser construído um novo espaço, onde o Grupo Galpão Solidário vai fazer todo o seu trabalho. Antes, eles usavam um galpão alugado para suas atividades, mas tiveram que deixar o espaço por dificuldades financeiras. Mas depois de um tempo, Deus foi abrindo uma nova oportunidade para esses voluntários dispostos a ajudar. E verificamos com o município sobre a possibilidade de ter um terreno. E bem, o terreno em que estamos aqui está avaliado em quase 100 mil dólares. Isso é muito dinheiro e eles doaram para que pudéssemos construir nosso próprio local aqui, nosso galpão solidário adventista. E com as obras em andamento, o grupo tem buscado a ajuda de quem possa estar disponível. Aqui estamos localizados em um bairro que, embora seja um bairro da classe trabalhadora, é próximo a bairros muito vulneráveis. Portanto, pouco a pouco, estamos implementando atividades que são mais do que atividades assistenciais. Hoje, por exemplo, com a distribuição de biscoitos, estamos tentando fazer com que as pessoas nos deem algo em troca na forma de alguma contribuição. Pintando, cortando a grama, algo assim. E da mesma forma que foram ajudados, agora algumas dessas pessoas também decidiram oferecer o seu tempo para que outros possam ser auxiliados. Estou disponível, seja o que for, alvenaria, pintura, eletricidade, usar uma pá. Portanto, se tivermos que misturar cimento com a pá, nós faremos, sem problemas. Se tiver que raspar a parede, eu raspo, não tem problema. Faço várias coisas e tenho que fazer várias coisas. Além disso, espiritualmente, isso me faz muito bem. O Galpão Solidário é um projeto onde várias vidas já foram transformadas. E muitos desses voluntários hoje podem dar um testemunho do quanto Jesus tem agido em suas vidas. Já faz alguns anos que eu estou trabalhando no galpão, acompanhando as pessoas, as instituições e também conhecendo um pouco do trabalho que é feito como missão, que hoje, como cristãos adventistas, é o exemplo que queremos deixar para as pessoas. Que uma pessoa também pode ajudar de muitas formas e também pode ajudar doando. E essa transformação pode ser vista até por quem veio de outro país, como é o caso do Brasil. Eu sou brasileiro, nasci em Belém do Pará e vivo em São Paulo há muitos anos. E resolvi fazer medicina. Então resolvi morar na Argentina. E quando cheguei na igreja, eu percebi que o Galpão Solidário era mais conhecido do que a igreja. E eu percebi que nós temos aqui uma segunda igreja, de pessoas aprendendo, sabe, de Jesus, uma classe bíblica por grupos, e eu comecei a participar e me encantei. Vocês lembram daqueles ensopados que os voluntários estavam preparando no início? Então, chegou o momento de fazer a distribuição desses alimentos. E o dia terminou justamente onde começou, lá na igreja. Mas agora, as panelas se esvaziando indicam que muitos foram saciados, não apenas pelo alimento, mas pelo carinho recebido. Uma grande fila de pessoas se formou para aproveitar o ensopado que foi preparado com muito carinho pelos voluntários do Galpão Solidário. ¿Nos pode dizer como funciona essa segunda parte da entrega dos alimentos? A comida é entregue, como vocês estão vendo agora, em vasilhas. As pessoas vêm buscar os alimentos. As pessoas vêm quartas e quintas-feiras para pegar os alimentos e levar com elas. Alguns levam 8 porções, outras levam 4, outras levam 2. E assim elas levam sua comida todos os dias. Todos esses 2 dias que estamos por aqui. E de que forma esse projeto ha ajudado as pessoas dessa região? O projeto tem sido muito bom. Um dia, muitos anos atrás, uma pessoa veio aqui em minha casa e disse: "O que você acha de começarmos a cozinhar?" E eu me envolvi no projeto e estou aqui há 18 anos, como você pode ver. Preparando a comida para todas essas pessoas. Antes costumávamos dar muita comida quando tínhamos um lugar. Agora eles nos emprestaram esse espaço e estamos um pouco reduzidos, mas ainda podemos fazer isso com muito amor. E, de fato, essa troca de experiências entre os voluntários e os moradores está rendendo muitos frutos na cidade de Concepción del Uruguay.
Eu sempre digo que não é só comida, é também ter um alimento espiritual para todos nós, porque isso nos ajuda muito, no geral, mental e espiritualmente. E, além disso, leva a palavra ao meu marido e, graças a isso, estamos melhores. O Galpão Solidário segue crescendo, não apenas nas paredes que começaram a se erguer, mas no impacto que gera na vida de tantas pessoas. Isso porque a solidariedade não precisa esperar um espaço pronto para acontecer. Ela acontece agora. Acho que a maior carência que temos hoje é de perceber que, simplesmente conversando com alguém, já estamos o ajudando, o abraçando, o aconselhando, talvez lhe dizendo algumas coisas que ele não sabe, porque ele não teve as mesmas possibilidades que eu tive na vida. Acho que essa é a maior necessidade que podemos ajudar. Qual a importância de servir aos que necessitam de auxílio? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Tiago, nós encontramos a seguinte afirmação: a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Jesus, ele sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. Se você ler os 4 evangelhos com atenção, você vai perceber que, de forma clara, Jesus Cristo tinha prazer ao estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes para Jesus, será que devem ser importantes também para nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente nós amamos ao nosso próximo? Ou será que é talvez apenas da boca para fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção essas palavras nos próprios lábios de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em 2 grupos. Para um desses grupos ele vai dizer: vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, infelizmente, a reação vai ser bem diferente. Vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando nós agimos assim? E Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Agir em prol de pessoas assim, sem dúvida alguma, também faz parte da nossa missão. Como seguidores de Jesus, nós devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que nós cremos, mas principalmente por aquilo que nós oferecemos, através da nossa vida, àqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. Mas eu preciso ser sincero com você. Se você aceitar a sua missão nesse mundo em ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os necessitados que vivem aí cerca de você, isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua energia, vai custar o seu esforço, vai custar o seu dinheiro. E talvez custará a sua privacidade em alguns momentos. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus Cristo, aqui, ele afirmou: eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? É o retorno de 10.000% do seu investimento. Nada mal, hein? Ninguém em todo o mundo daria uma taxa de juros semelhante para você. Nada que você faz por Jesus nesse mundo é em vão. Nunca se esqueça, por Deus se preocupar com todo mundo, devemos também participar desse sentimento. Isso envolve orar por essa missão e participar de qualquer forma. Você pode estar dizendo: eu não posso mudar o mundo. Só que você pode mudar o mundo para uma pessoa.
Ao você estar envolvido em serviços comunitários, certamente você poderá ser a extensão do amor de Deus a muitas pessoas que ainda não o conhecem. Que tal hoje mesmo você buscar formas de servir aqueles que tanto necessitam? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje mesmo.